Alô, som. Alô, som. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de volta nessa casa para a gente bater papo. Sou palestrante? Não. Sou o mais necessitado de todos aqui. Mas dentro dessa necessidade, a doutrina espírita, eu que venho de uma família católica, me satisfez naquilo que eu precisava. Está me satisfazendo, me preenche completamente. E me auxiliou muito em momentos difíceis. A maior parte das pessoas vem pela dor, não vem pelo amor. Né? De algum jeito nós viremos, né? No meu caso foi pela dor. E eu fiquei muito grato pela influência que a espiritualidade, que a doutrina espírita causou na minha vida. Então eu prometi, eu vou estudar temas, vou me desenvolver em certos temas, vou aplicar na minha vida. Deu certo, eu passo para as pessoas. Então tudo que eu passo para vocês aqui são coisas que mudaram a minha vida. E eu já falei, eu atuo em outras casas, e eu falei muito sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora eu estou falando sobre o Livro dos Espíritos, com muita calma. Né? As obras do Espiritismo são obras para deixar na estante. São obras para se ler constantemente. Né? São livros de reflexão, não é para satisfazer curiosidade. Cada vez que você lê, você vai ver de uma forma diferente. Então eu me debrucei sobre esses temas, né? E gostaria de trazer para vocês. Hoje eu vou falar sobre o princípio vital, né? Aquilo que nos auxilia a ser quem somos, né? A ter esse poder de manifestação. Mas em respeito às pessoas que vêm pela primeira vez, como eu vim um dia, a gente precisa deixar claro certas coisas, princípios básicos do Espiritismo, que muito espírita sabe, mas não põe em prática. Primeiro, que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Ele é a causa primária. Então, a primeira regra que a gente tem, não há efeito sem causa. Tudo decorre de uma causa antecedente. Isso é muito importante a gente frisar, porque todos os efeitos que vocês têm na vida de vocês hoje decorrem desse princípio. Né? Todos os efeitos que vocês estão tendo hoje, de felicidades, alegrias e de dores, vêm de uma causa antecedente. E como vocês são um princípio inteligente individualizado, tudo o que acontece na vida de vocês foram vocês mesmos que causaram. Ah, mas eu não vi nada que eu causei nesta vida. Talvez você não tenha visto por ignorância, ou talvez não tenha sido nessa vida, tenha sido numa vida anterior. E nós temos a oportunidade de experimentar situações hoje para o nosso crescimento. O outro ponto importante da gente entender dentro da doutrina espírita é que somos espíritos. A nossa vida é espiritual. A nossa realidade, a vida verdadeira é espiritual. Só que momentaneamente, e segundo o nosso nível vibratório, nosso nível de desenvolvimento, nós temos que estudar numa escolinha. Então, como nós somos criancinhas, no pré-primário espiritual, a gente tem que se matricular numa escola chamada Planeta Terra. Qual é a pedagogia nesse planeta? A matéria. Então, nós vamos estudar a materialidade. Então, o nosso espírito precisa se encarnar num corpo físico para poder trabalhar a materialidade. É o quê? Nós precisamos ficar especialistas na matéria? Não, é o contrário. Vivemos na matéria para poder se desmaterializar. Desmaterializar que eu digo não é você não dar importância à matéria, é mais dar importância que ela merece. Ou seja, o desapego. Então é feio ter coisas? Não, não interessa o preço, não interessa nada disso. O problema é qual a relação que você mantém com ela. De que forma você adquiriu essas coisas? Como você conquistou essas coisas? E tudo isso, o que são? Oportunidades para o crescimento espiritual. Por quê? Porque quando a gente sair da escola, o que a gente faz, as nossas crianças? Volta para casa. Né? A vida verdadeira, com a família e tal. E a nossa vida é espiritual. Então essa é uma coisa básica. Mas entrando no tema, para a gente não se alongar muito, e eu espero não me alongar, falar sobre princípio vital. Para a gente entender princípio vital, é importante a gente entender algumas coisas primeiro. Existem seres que habitam esse mundo. Nós estamos falando do mundo dos homens, então do espírito encarnado, planeta Terra. Nesse planeta existem dois tipos de seres. Os seres que nós chamamos orgânicos
e os seres que nós chamamos de inorgânicos. Os seres orgânicos, eles têm em si uma fonte de atividade que lhe dá vida. Nos seres orgânicos, há uma fonte de atividade que lhe dá vida. Então, os seres orgânicos, eles têm a possibilidade de nascer, de crescer, de se reproduzir e de morrer. Esses são os seres orgânicos. São seres que têm capacidade própria de movimento e de atividade, e por isso, por essas capacidades, eles têm a possibilidade de interagir com o mundo ao seu redor. Ou seja, são seres que conseguem se manifestar. Categorias de seres são essas? As plantas, os animais e os seres humanos. Eles se manifestam. Então você vai falar assim, mas como uma planta se manifesta? Ela se manifesta, ela interage com o mundo. Se você pôr uma planta que precisa de sol e colocar ela na sombra, ela vai procurar o sol, ela vai se movimentar, ela vai ter essa influência de se movimentar e ir até o sol. Se você plantar uma planta num solo fraco e ao lado tem um solo que ela necessita, a raiz automaticamente vai procurar aquilo. Então ela se manifesta. Por isso são seres orgânicos. São seres orgânicos por quê? O próprio nome já diz, é muito simples. São seres que contêm órgãos. Por isso são chamados seres orgânicos. Então, se a gente pensar, a planta tem órgãos? Tem. Tem órgão reprodutor, tem órgão respiratório, adquire nutrientes, tem a fotossíntese, então ela tem órgãos. Os animais têm órgãos e os homens também. Então, os seres orgânicos são aqueles que são constituídos de órgãos. E esses órgãos se destinam às mais variadas atividades da vida. Então, cada um tem uma função específica. Lembrando que todas as funções dos órgãos são necessárias à sua conservação, à perpetuação da espécie. Então, a gente vai ver, o exemplo do homem. Tem os órgãos de respiração, tem os órgãos digestivos, tem intestino, tem fígado que filtra o sangue, tem a capacidade respiratória, o pulmão, tem a cardiovascular, o coração, a cerebral, olha quanta coisa tem. Então nós somos seres orgânicos e nós nos manifestamos. E a outra classe que são seres inorgânicos. Não possuem vitalidade nem movimentos próprios. Não interagem com o mundo ao seu redor. Estão sempre inertes. A mera agregação de matéria. Eu chamo os seres orgânicos, aqueles que têm órgãos e têm vitalidade, que se manifestam, de seres ativos. Essa é uma classificação minha. E os seres inorgânicos são os passivos. Então, se eu pegar uma pedra, por exemplo, se eu pegar uma cadeira e colocar ela aqui, hoje, e daqui 10 mil anos eu voltar para ver a pedra, ela vai estar no mesmo lugar, só que o tamanho dela vai estar completamente diferente, por agregação de matéria. Então, os seres inorgânicos não possuem vitalidade nem movimentos próprios, não interagem com o mundo ao seu redor, estão sempre inertes, a mera agregação de matéria. Se eu deixar uma cadeira parada e voltar daqui 10 mil anos, essa cadeira vai estar transformada, mas não por movimentação própria, mas por agregação de matéria. Ela tem a capacidade de assimilar a informação, como acontece com as rochas. Nessa categoria não estão as plantas, não estão os animais, nem o homem. Na verdade estão o quê? Os minerais, a água, o ar e etc. A agregação, a união de elementos que formam estes seres, seja os orgânicos ou seja os seres inorgânicos, é provocada pela mesma inteligência que nós chamamos de lei da atração ou força da atração. Então a gente já vai percebendo que existe algo a mais daquilo que a gente vê. Que existe uma inteligência suprema, lembra? Causa primária de todas as coisas, que produzem todos os demais efeitos. Os seres orgânicos e inorgânicos, por si só, são seres materiais, porque são corpos físicos. Então eles compõem a matéria. Então nós, enquanto corpo físico, os animais, as plantas, uma pedra, a água, eles fazem parte dos seres materiais. Todavia, os seres orgânicos se destacam
Porque a matéria dos seres orgânicos, ou seja, das plantas, dos animais e dos seres humanos, nesse caso, é animalizada, né? Tem vida, né? Se manifesta, se locomove. Por isso são chamados de seres vivos. E qual é a causa dessa animalização? Aí muita gente vai pensar, é o fluido vital. Não é o fluido vital. O fluido vital é apenas um dos elementos. Na verdade, o que causa animalização é a união da matéria com o chamado princípio vital. A vida surge desta união, ou seja, da matéria e do princípio vital. No caso dos seres humanos, o corpo físico e o princípio vital. O que passa a ser uma necessidade, algo indispensável. É um processo, né? Depende dessa união para que a vida surja. Então você já vai vendo que o Criador sempre trabalha com a comunhão, né? Com o coletivo, com a ajuda mútua, né? A gente vai tirando outro princípio disso, né? Ninguém faz nada sozinho. Então o princípio vital não é a vida por si só, mas é um dos elementos essenciais à sua aparição e à sua manifestação. O princípio vital dá vida a todos os seres que têm capacidade natural de absorção, ou seja, os seres orgânicos. Então a gente já vai vendo que existe algo que a gente não vê, que seria algo incorpóreo, mas que a gente precisa absorver da natureza, ou seja, é uma coisa totalmente natural. E só os seres que têm capacidade de absorção do fluido universal vão conseguir absorver. E são quem? Chamados seres orgânicos. Por quê? Porque esses seres têm órgãos. Mas é preciso entender uma coisa também. No universo, há a chamada Trindade Universal. Tudo se resume em Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Espírito, do qual nós fazemos parte, momentaneamente estamos encarnados num corpo físico, ou seja, espírito, um princípio inteligente. Fala-se em princípio imaterial, mas na verdade não é imaterial, é um princípio incorpóreo, composto por um conjunto de indivíduos, nós, né? E de outros que estão desencarnados. Então, Deus, Espírito e matéria, ou seja, um princípio material primitivo que está no denominado fluido universal. Aí a pergunta que vai fazer, então o fluido universal seria uma quarta categoria? E o livro dos Espíritos fala, não. Na verdade, o fluido universal faz parte da matéria, só que uma matéria modificada, uma matéria especial. A sua fonte está no fluido universal. Ou podemos chamar de fluido magnético, fluido eletroanimalizado. Esse princípio vital que animaliza a matéria e traz a vida, é o mesmo em todos os seres orgânicos? Essa é uma pergunta que foi feita no livro dos Espíritos. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos, porém é modificado segundo as espécies. Então a gente vai tirando uma outra conclusão. Bom, para a gente absorver fluido vital e ter vida, a gente precisa ter órgão. Por isso que a gente vê que só tem quem tem vida é planta, animal e homem. Né? Depois a gente entende também que no princípio vital é modificado segundo a espécie que faz a absorção. Então a gente chega a outra conclusão. A planta absorve um tipo de fluido vital, o animal absorve outro tipo de fluido vital e o homem outro tipo de fluido vital. Então a gente já vê que tem qualidades de princípios vitais. Uma pergunta é se nossos órgãos captem esse fluido e processem esse fluido, porque ele só vai se desenvolver com o corpo físico, com a interferência dos órgãos. Por isso a necessidade dessa união, ou seja, com órgãos sadios em funcionamento. E onde eu quero chegar? O que vocês fazem com os órgãos que tem dentro de vocês? Aí eu estou trazendo para o mundo de hoje. Você vive no ciúme doentio? Você vive na depressão, no trabalho exagerado atrás de dinheiro? Está cuidando do seu órgão, do seu cérebro? Você é invejoso? Está cuidando dessa região aqui?
está sentindo muito ácido comendo essa região? Né? O princípio vital está vindo ou não está vindo? Vocês entendem onde eu quero chegar em relação aos seres orgânicos que têm órgãos, e que é o órgão que faz a captação do elemento vital, e é o órgão que processa esse elemento vital? Vocês preferem ter órgãos bons ou órgãos ruins? Se eu pegar o ventilador, por exemplo, o ventilador está girando ali. Existe uma engrenagem dentro dele, ele está ligado na tomada. A energia vem ao princípio vital. A energia, só o fato de estar na tomada, o ventilador funciona. Então ele se desenvolve com o corpo, por isso a necessidade, ou seja, a união com os órgãos sadios em funcionamento. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Quer continuar vivo? Saudável? Pensa que você precisa capturar esse princípio e processar esse princípio vital. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, ou seja, ele dá vida aos órgãos, e se o princípio vital sair, por exemplo, se eu tirar o princípio vital dele aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai cair no chão e vai virar um cadáver. Por quê? Ele tem órgãos, mas os órgãos já não são capazes de capturar o princípio vital. Ele vai se tornar um cadáver sem vida. Né? Então, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos e mantém ele vivo, o coração batendo, o cérebro trabalhando, corrente sanguínea processando, né? A ação dos órgãos dele é que vão desenvolver o agente vital. E aí o Livro dos Espíritos fala assim, tal como o atrito produz a luz. E eu vou lembrar para os mais velhos aqui, lembra da bicicleta, quando a gente queria andar à noite, punha o dínamo na roda? Né? Para quem não sabe, o dínamo é como se fosse uma mini usina que a gente colocava na roda da bicicleta, e quanto mais girava, né, o mesmo processo de uma usina, mais ele fazia a luz acender lá na frente. É o mesmo princípio. Então, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação desses órgãos desenvolve o agente vital. Tal como o atrito produz a luz, tal como o dínamo em movimento constante produz a luz na bicicleta, por exemplo. É uma parceria. Mas para a gente falar de elemento vital, falar de vida, né, desses órgãos que fazem a captura desse elemento vital, nós vamos falar do oposto, da morte, como eu estava falando aqui agora. O que causa a morte? Aí não precisa ser médico, né? E o Livro dos Espíritos ele já responde, a exaustão dos órgãos. Olha como é importante a gente cuidar do órgão. Hoje eu vim aqui para falar para vocês cuidarem dos órgãos. Não é para parar de beber, nada, é só para beber moderado. Pensa, ter ciúme, bom ter ciúme, mas doentio não. Né? Ficar pensando no dinheiro, trabalho é excelente. Todo mundo tem que trabalhar, mas trabalhar até morrer também não precisa. Porque o universo só funciona de forma harmônica. O nosso corpo físico é a mesma coisa. Então o que causa a morte? A exaustão dos órgãos. Tal como ocorre numa máquina desarranjada, diz o Livro dos Espíritos. Esses órgãos se tornam incapazes de absorver e renovar o fluido vital. É isso que acontece, né? Quando o médico dá o óbito, né? Ele diz insuficiência respiratória. O que ele quis dizer? Olha, infelizmente, para você ter vida, você tem que respirar. Sem oxigênio, você não vive. O seu órgão parou de captar e parou de produzir. Simples assim. Né? Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Aí vem a outra pergunta, né? Lá. Essa ainda estou pensando sobre isso ainda. Porque o coração pode causar a morte mais que os demais órgãos, né? E o livro fala assim, ele é uma máquina de vida, ele é muito importante, porém não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Mas eu estava pensando, o órgão ele tem uma função, o coração uma função especial. Porque o que traz a vida é o órgão absorver do fluido universal o elemento vital, certo? Para a gente ter vida, esses órgãos têm que se comunicar, não tem que se comunicar? Capacidade respiratória, cardiovascular, digestiva, intestinal, circulação, eles interagem entre eles. Qual é o elemento que percorre do nosso fio de cabelo à nossa unha do pé? Não é o sangue? Então o coração ele tem uma função muito interessante. Ele vai levar elemento vital ao seu corpo todo, fazendo a união de cada um desses órgãos. Pleno funcionamento de cada um deles.
E aí vem a outra pergunta: o que ocorre com o corpo físico após a morte? Princípio básico da doutrina espírita: o nada não existe. Nada se acaba, tudo se transforma. Então a matéria inerte, ou seja, o nosso corpo físico, ele se decompõe e vai formar novos seres que se encontravam presentes, porém em estado latente, só aguardando o momento certo para a eclosão, tal como a semente espera o momento certo para germinar. Então, se qualquer pessoa daqui pegar um microscópio e for ver a sua pele, você fala: nossa, eu tomei banho, passei bastante sabonete, limpei bonitinho, não tem nada. Tem vários micro-organismos em forma latente, só esperando o momento certo. Só está esperando que os seus órgãos parem de trabalhar e você pare de captar elemento vital, para você se tornar um corpo físico inerte. E aí esse mundo microscópico vai se manifestar. Isso a gente vê quando vai fazer a exumação de um cadáver. Se você pegar um cadáver depois de 2, 3 semanas, você vai ver o estado que ele está, como já está, como aquela vida microscópica ela se manifestou. Então, na natureza, nada se esvai, tudo se transforma. Então, a morte do ser orgânico faz com que os elementos que o formava passem por novas combinações, tudo se transforma, nada se acaba. Enquanto o corpo físico, então, se decompõe, o princípio vital retorna à massa, ao fluido universal. Mas o importante é a gente reforçar a função dos órgãos mais uma vez. E a gente vai começando a entender uma série de coisas. Nos órgãos, há uma concentração de fluido vital, como eu disse, porque ele absorve e ele processa. Há uma concentração de fluido vital, e essa energia irrigada entre todos os órgãos estabelece uma comunicação entre eles. Assim, diz o Livro dos Espíritos, em caso de certas lesões, ou seja, lesões nos órgãos, esse fluido vital é responsável pela reconexão das funções momentaneamente suspensas por alguma enfermidade ou lesão. Então, se a gente abrir um talho na barriga agora, abrir um talho bem profundo na barriga, naturalmente o órgão vai fechar, vai se recompor, vai cicatrizar. Isso aconteceu com esses 2 dedos meus. Eu fui brincar com uma maquita, achando que eu trabalhava numa serraria. E eu me distraí e ele pegou meus 2 dedos, os 2 ficaram penduradinhos pela ponta. Fui para o hospital, pronto-socorro, o médico vai precisar fazer cirurgia porque rompeu todos os tendões, rompeu o nervo. Falei: vamos fazer o seguinte, deixa eu passar um tempo. Um deles não cortou tanto, eu acho que vai voltar ao normal. O outro, se ficar durinho assim, retinho, está tudo certo. Depois eu vejo, dentro da minha ignorância. E o que aconteceu com a minha mão? Alguma lesão? Não, o que é isso? Princípio vital. A serra, ela estraçalhou tudo. Veias, ligações ali, nervos. Tudo achou seu perfeito caminho. O que é isso? É o princípio vital em ação. Assim, em caso de certas lesões nos órgãos, esse fluido é responsável pela reconexão das funções momentaneamente suspensas por alguma enfermidade ou lesão. Todavia, quando os órgãos são atingidos com tal gravidade, ou seja, são destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital é impotente, é incapaz, não tem a força necessária para a manutenção da vida. Ou seja, depende de nós cuidarmos dos órgãos. Não vai acontecer milagre. Eu sou motociclista, eu gosto de andar de moto. Se eu pegar minha moto e andar 250 por hora, em qualquer lugar, numa via qualquer aí, a chance de eu destruir os meus órgãos é muito grande. Eu falo: não tem problema, tem fluido vital, Deus reconstitui tudo. Não, por quê? Porque é uma responsabilidade. A doutrina espírita ensina isso. É por isso que, às vezes, as pessoas vêm e não voltam mais, porque ela tem mais responsabilidades a vocês do que a benefícios, Os benefícios vocês conseguem se vocês andarem com retidão, pelo caminho da porta estreita.
Uma pessoa, por exemplo, que, como eu disse, um alcoólatra que destrói o seu fígado, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma época que eu tocava em banda, a gente tomava 1 litro de vinho cada um na hora do ensaio. Eu não me dou com vinho, acabou com o meu estômago. Até hoje eu tenho problema de estômago, só que hoje eu aprendi a cuidar dos meus órgãos, então não tenho mais problema. Mas se eu beber vinho, eu tenho. Né? Então o que o universo falou? Olha, a responsabilidade é sua. Lembra do efeito da causa? Eu já sei qual é a causa. Se eu tomar vinho, vai estragar meu estômago, então eu não tomo mais vinho. Eu tomo moderadamente uma cervejinha porque eu gosto. Então, você vai vendo que vai impondo responsabilidade. Então, nesses casos, fica impedido de se desenvolver com eficácia, e isso é um processo natural que apenas impõe responsabilidade a nós. Por isso é tão importante a nossa participação cuidando dos órgãos do corpo. É preciso boa vontade e instrução. A partir do momento que a gente entende isso, a gente fala, cara, só depende de mim. Ah, se eu experimentar então algum problema no meu fígado, porque eu bebo demais, eu vou terceirizar a culpa? Não, a culpa é minha mesmo. Lembra? Efeito, causa, né? Você mesmo dá causa e vai receber o próprio efeito. É dessa harmonia existente entre o elemento vital, entre o órgão e entre o próprio indivíduo que decorre o perfeito desenvolvimento. Então, se esta harmonia é interrompida gravemente, o corpo morre, tal como acontece em um aparelho elétrico mal conservado. Pega o seu carro, começa a andar com ele e não põe óleo para você ver quanto tempo você vai andar. Ah, mas Deus não foi bom? Não, eu que não pus óleo. É a mesma coisa em relação aos nossos órgãos. E a quantidade? Né? A quantidade de fluido vital é a mesma em todos os seres orgânicos? Esse é outro ponto interessante. Não é. Cada um de nós vai absorver uma quantidade de princípio vital. A quantidade não é a mesma, nem é constante. Ela oscila. Aliás, ela pode se esgotar. É por isso que alguns de nós, né, a gente pode perceber, alguns indivíduos são mais ativos que outros. Você não vê, às vezes, uma pessoa que tem problemas, tem doença, tudo, aquela vontade de viver, uma alegria. Né? Eu tenho uma pessoa que trabalha lá em casa, faz um trabalho doméstico lá em casa, ela tem bursite, tem um monte de coisa. Ela fala, filho, não posso pensar essas coisas não, tem que trabalhar. E ela vai com uma vontade. O que ela tem? Ela tem os probleminhas dela, mas ela tem princípio vital para dar com o pau. Ela pega com os órgãos que ela tem, mesmo danificados, ela consegue pegar uma quantidade muito grande. E a gente vê pessoas que são ativas, né? Nossa, a pessoa tem uma vontade de viver, o cara está com câncer, mas está lutando ali. Câncer é uma doença, se vai dar certo ou vai dar errado, não cabe a nós, o que cabe a nós é lutar. É conservar o nosso. Eu tenho um cunhado que, inclusive, agora está muito mal. E uma vez eu fui conversar com ele, eu não sou muito a pessoa adequada a falar sobre essas coisas, porque eu vejo de uma forma diferente, uma forma muito direta. Mas eu falei para ele, cara, você está com câncer, você tem 2 caminhos. Ou você luta com isso, né? Confia em Deus independentemente do resultado e faz a sua parte, ou você vai para um caminho onde as coisas vão acontecer de forma mais rápida. E o problema não é o que vai acontecer aqui, é o que pode acontecer depois. Você vai entrar com uma cabeça bem complicada. Né? Então a gente precisa começar a perceber isso. A importância dos nossos órgãos e dessa captação do princípio vital. Então o princípio vital, ele tem quantidade e qualidade. Cada pessoa absorve de uma forma. Né? E para várias atividades. Às vezes você tem vitalidade para uma determinada coisa. É um talento que você tem e você tem que correr atrás dele. Outros têm para outras. Nós somos indivíduos. Nós somos semelhantes, mas nós somos iguais. Nós somos todos necessitados. Por isso que nós estamos na escolinha chamada Planeta Terra, trabalhando com a matéria. Então a quantidade de princípio vital não é a mesma nem é constante. Ela oscila. Aliás, ela pode esgotar-se. É por isso que alguns indivíduos são mais ativos que outros. Ela se esgota se essa energia não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que a contém. E quando nós falamos em fluido vital,
está no fluido universal, não quer dizer que seja uma coisa distante. E aí o pessoal sai daqui falando assim, esse negócio de princípio vital, nossa, quando eu atingir essa possibilidade de ter princípio vital que ele falou lá, bonito, cara, você está vivo, você já está absorvendo o princípio vital. Se não tivesse princípio vital em você não estava aí se manifestando. Você tem órgãos e você se manifesta. Então, a gente precisa começar a pensar o poder do sol. Né? Você vai nos caras da medicina convencional, nossa, o sol é uma fonte de energia. Ali tem princípio vital. A água, uma água potável, tem princípio vital. Você toma água, você não se hidrata, não tem vida. O ar que você respira, que tipo de ar você está respirando? Que tipo de ar que você quer para os seus filhos, que você vai deixar o planeta? Os alimentos que você come. Os alimentos saudáveis têm princípio vital. A pessoa que se alimenta bem tem vontade de viver, tem saúde. O exercício físico constante, moderado. Os bons pensamentos. Nos bons pensamentos tem princípio vital. Na oração tem princípio vital. Na meditação. Na paz tem princípio vital. Na caridade tem princípio vital. Vocês já perceberam que quando vocês doam alguma coisa para alguém, às vezes vocês voltam até chorando para casa de ter tido a possibilidade de doar? A pessoa que recebeu, às vezes nem está contente de falar, esse negócio aqui que ele me deu, mas você que doou, você volta com uma... Isso é fonte de princípio vital. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro? Sim. Por isso são tão importantes os pensamentos e as ações saudáveis. Ou seja, por isso é importante uma vida física e mental saudável. Porque se você tem órgãos saudáveis, tem pensamentos saudáveis, você vai absorver do universo. Deus está falando, pedi e obtereis. Todo mundo gosta de falar isso. Mas que forma que você vai pedir? De joelho e pede? Não, pelas suas ações. Cuidando dos seus órgãos. E aí o que acontece? Você recebe isso com abundância e com qualidade. Puxa, mas é demais para mim. Eu estou muito... Nossa, vontade de viver maravilhosa. Eu posso doar para outra pessoa através do pensamento. A gente é que nem o sol. A gente irradia energia. O princípio eletromagnético. Somos uma grande bateria. Então pensa bem, quantas pessoas não poderiam doar ao outro princípio vital? É o que vocês fazem quando vocês oram. Normalmente a gente faz isso com o próximo, Deus é interessante, ele já colocou o próximo. Então a gente reza fervorosamente para o nosso neto, para o nosso amigo, para o nosso parente. É errado? Não, tá certo, tudo bem, tá beleza. E o que você está fazendo? Doando o princípio vital. Então é possível transmitir. Quando agimos assim, captamos o fluido vital com abundância e isso torna possível transmiti-lo a quem necessita. A oração e o que vocês vão receber ali naquela sala, o passe. O que é o passe? Transmissão de princípio vital. Vocês lembram quando o Francisco Xavier terminava os atendimentos? Às vezes ele precisava deitar, ele precisava sentar, ele ia para um lugar descansar, porque ele doou tanto o princípio vital que ele se tornou esgotado. Então, acho que não é difícil da gente entender que isso é natural, isso está todo dia na vida da gente. Está da mãe em relação ao filho. Que é mais princípio vital do que uma mãe que doa com o filho doente. Quem que reza com fervor ali a hora que o filho está doente? Pode ser o pai? Pode. O pai faz de outras formas. O pai já é razão. Mas a mãe está ali. É exatamente isso. Então, a oração e o passe, por exemplo, permite isso. E, em certos casos, tem a possibilidade de fazer voltar à vida. Milagre? Não, força da natureza, é só entender. Esses dias eu estava vendo uma pessoa discutindo num programa de podcast, era até um jovem, ele falando, gozado, a vida da gente não tem manual, a vida da gente não tem. Cara, tem 2 manuais principais. Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Espíritos. Se você ler e entender, mas leia 1000 vezes. E cada vez que você lê, você vai entender um pouquinho mais. Ali está o princípio da vida. Está o manual da vida, de como a gente deve se comportar.
Entenda, não é milagre, é apenas um princípio natural que está em nossa disposição. E aí a gente vai lembrando daquelas frases. Podeis fazer o que faço e muito mais. Instrui-te. Né? Minha vida está se modificando à medida que eu vou me instruindo. Sei alguma coisa? Quase nada. Mas o pouco que eu sei já transformou minha vida. Levanta-te e anda. Né? Tenha vontade de viver. Né? Eu falei com meu cunhado lá, eu sei da dor dele, eu sei o problema que ele tem. Às vezes ele tem um probleminha tão pequenininho e já fica complicado. Imagina uma pessoa com uma doença grave. Mas de qualquer forma, a saída certa é essa, levanta-te e anda. Tenha boa vontade. Quando Jesus veio aqui, perguntaram para ele, meu amigo, o que você veio fazer aqui? Eu vim implantar o amor no coração dos homens de boa vontade. Por isso que para você entender o que é o amor, né, para entender esse processo, você tem que ter boa vontade, como vocês. Poderiam estar o quê? Fazendo qualquer coisa mais divertida aí para fora. Vocês estão com boa vontade de ouvir uma pessoa vir falar algumas coisas certas. Porque disso que eu estou falando, provavelmente se aproveita uns 60% que foi minha capacidade de assimilação. Talvez quando eu me instruir melhor, eu vou fazer algo melhor ainda. Mas é preciso boa vontade. Deixe que o amor seja implantado em seu coração. Não sei que oração, tem relógio aqui. Tá ali. Para terminar, vai. Estamos no finalzinho. Falar um pouquinho sobre a inteligência. Nós falamos de princípio vital, né? A inteligência é um atributo do princípio vital? Se a gente parar para pensar, se fosse antes de eu ler, eu também não ia saber responder. Ou seja, o princípio vital é quem traz a inteligência. Então, tem um corpo físico inerte. Eu ponho o princípio vital, a união vira vida, ele tem inteligência? Não, ele tem vida, mas não tem inteligência. Porque lembra que eu falei que os seres orgânicos absorvem o princípio vital? Planta tem inteligência? Planta não tem inteligência. Então, a inteligência não está no princípio vital. Então, na verdade, a inteligência e a matéria são independentes, pois o corpo pode viver sem a inteligência, como acontece com as plantas. Todavia, a inteligência necessita do corpo, ou seja, de órgãos materiais para se manifestar nesse plano. Por isso que nós somos espíritos encarnados num corpo físico, porque a gente precisa da matéria para se manifestar nesse plano. A união com o espírito é que dá inteligência à matéria animalizada. Então nós temos um corpo físico, os meus órgãos, assim como os órgãos dos animais e das plantas, absorvem o fluido universal, que tem quantidade e qualidade, por isso que eu tenho que cuidar dos meus órgãos, mas o espírito, o princípio, lembra eu falei Deus, princípio inteligente e matéria, é o princípio inteligente que vai dar inteligência a esse corpo animalizado. Tá? E é por isso que a gente vai entendendo que aos seres humanos é que tem espíritos, que planta não tem espírito. Né? É uma outra forma de princípio universal, mas que não tem inteligência. Os animais já é um problema, já é o meio termo, né? Porque os animais ele tem um instinto, e o instinto é uma forma de inteligência. Inclusive não há uma divisão onde é o instinto ou onde há a inteligência. Então a gente vai começando a entender quem somos nós, o que nós fazemos aqui, o que nós temos que tomar cuidado, né? Então, a união com o espírito é que dá inteligência à matéria animalizada, porque o espírito é o princípio inteligente. Portanto, inteligência é uma faculdade especial própria do homem, né? Do ser orgânico homem. Cada ser tem uma frequência, cada ser é um universo particular e único, por isso somos semelhantes e não somos iguais. A inteligência estabelece o que para nós? O que o espírito faz em relação a um corpo físico que tem princípio vital, que é animalizado? Né? Ele estabelece a vontade de agir, né? A consciência da sua existência, a gente começa a pensar sobre quem nós somos, das relações que nós temos com o mundo, né? O que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, de prover as nossas necessidades. Ou seja, a inteligência, o espírito nos dá um livre-arbítrio, né? O maior poder que Deus nos deu. Então, para terminar agora, a classificação dos seres, então, para resumir tudo, se divide em duas categorias, seres inanimados e seres animados ou animalizados. Os seres
Inanimados são formados só de matéria, como o exemplo que eu dei da pedra, da cadeira, sem vitalidade, sem inteligência, são corpos brutos, inertes, contêm agregados apenas informações, elementos necessários tão somente à sua existência. E daí há uma outra subdivisão dos seres animados, que são seres pensantes e os seres não pensantes. Então, os animados não pensantes, formados de matéria, ou seja, tem um corpo físico composto de órgãos, né, que são seres orgânicos, e dotados de vitalidade, ou seja, tem princípio, consegue absorver e desenvolver princípio vital, porém sem inteligência, plantas e animais. E os seres animados pensantes, formados de matéria, né? Todos nós somos formados de matéria, ou seja, de um corpo físico, todo mundo tem órgãos dentro dessa matéria, é dotado de vitalidade, né? A gente se manifesta, né? Os órgãos funcionam, a gente respira, há processo circulatório, digestivo, e a inteligência, porque em cada um do nosso corpo físico existe um camaradinha chamado espírito, que é o dono de tudo. Ele lhes dá a faculdade de pensar, comparar e de escolher, ou seja, ele lhes dá o livre-arbítrio. Então a ideia da noite, falando do princípio vital, e principal, eu gosto de trazer todas as lições da doutrina espírita para a realidade. Não é sair daqui, olha, eu aprendi tal coisa assim, não pôr na sua vida. É para você colocar na sua vida diária. O que vocês vão fazer com os seus órgãos a partir de hoje? Né? O que vocês vão pensar, né? Antes de aceitar certos convites, né? Uma pessoa que consome drogas ou uma pessoa que vai continuar consumindo drogas. Lembra? Causa e efeito. Se você não trata a causa, você vai sofrer o efeito. Bebida alcoólica. Começa com pouquinha coisa, vai aumentando, uma hora você vê que está complicado. Pode terminar numa cirrose hepática. Né? Esse meu cunhado, por exemplo, eu não estou aqui para julgá-lo, nada, é só um fato, né? Mas ele tinha uns pensamentos que não vêm aqui ao caso, mas pensamentos que não eram muito bacanas, sabe? E ele teve cirrose sem nunca ter bebido. Lembra do princípio vital? Tem sangue. Quem processa o sangue no corpo não é o fígado? Faz a limpeza. Quando você tem bons pensamentos, o que você traz para dentro de você? Tudo que é bom, né? Que é limpo. Quando você pensa bobagens, o que você traz para você? Tudo que é contaminado, né? Quem faz o processamento, né? O rim. Né? Eu estou falando só lá dentro daquilo que a gente estuda, a gente já vai pensando que existe uma causa. Né? Então, para a gente pensar sobre isso. Tá bom? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Espero ter sido útil, né? Que vocês possam refletir sobre isso. E eu já adianto, disso tudo que eu falei, provavelmente eu devo ter errado no mínimo 40%, né, de má interpretação por causa da minha capacidade de interpretação. Por isso que não nos é dado entender certas coisas. Porque a gente tem realmente ainda, o nosso cérebro humano não está desenvolvido o suficiente, né? A gente dá muita cabeçada ainda, né? Fica vivendo na matéria, não aprende o que é o desapego e fica uma vida mais conturbada, tá bom? Boa noite, muito obrigado a todos.